Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho postando na internet, né? Hoje eu vou continuar falando sobre obsessores, né? No caso aqui, assediador intrafísico. Então, veja bem, olha, como eu falei nos meus vídeos anteriores, o problema maior que existe aqui no planeta Terra é a obsessão, né? Então, olha, seria o caso dos assediadores, né? No caso aqui, qual seria a definição de assediador intrafísico, né? Então, olha, pessoa que fica infernizando a vida de outra ou outras pessoas. Então, veja, é o típico obsessor reencarnado. Antes de reencarnar, eram espíritos que ficavam atormentando os outros, né? Então, olha, veja bem, se a pessoa continua com esse costume, né, de infernizar os outros, né, então isso indica a condição, antes dela reencarnar, como que estava. Que veja, observe que isso tem uma certa lógica no que eu estou dizendo, né? Se isso já é um hábito, né, se a pessoa tem um costume já de longa data de ficar infernizando os outros, né, se tem esse costume, né, de atormentar os outros, é porque a pessoa era obsessora antes de reencarnar, né? Porque uma pessoa de conduta normal, ela não faz isso, tá? Então, olha, seria um doente espiritual, né? Eu conheço isso como encosto. Porque, veja, tem os desencarnados, né? Obsessores desencarnados, e tem os reencarnados, né? Que são pessoas aqui que convivem conosco, né? Tá certo? Então, o assediador intrafísico é a pessoa que fica infernizando os outros, assim, naturalmente, né? Tá certo? É por isso que eu falo que o problema mais difícil aqui no planeta Terra é esse daqui, né? É obsessão, né? É assédio, né? Assédio que eu estou falando é no sentido da pessoa ficar infernizando os outros, aquela pessoa que já tem aquele hábito. Os obsessores extrafísicos é a mesma coisa, tá certo? Eles estão invisíveis, assim, estão livres, né, desencarnados, e ficam agindo, né? Inclusive, eles têm os parceiros deles aqui no plano físico, que são essas pessoas, né, que são os obsessores encarnados, né? Reencarnados, né? Tá certo? Então, olha, aqui na minha casa é comum entrar gente e quebrar os meus aparelhos eletrônicos. Por exemplo, computador, celular, no break, estabilizador, né? Enfim, várias outras coisas. Então, olha, tem gente que entra aqui dentro da minha casa e quebra os meus aparelhos. Tá certo? Desconfigurar o computador, né? Tá certo? É comum também cortarem a internet. Aqui em casa eu vivo sem internet. Mas eu sei que são pessoas que fazem isso de propósito. Então, veja bem, olha. Quando quebram os meus aparelhos eletrônicos, o que acontece? Eu ganho salário. Então, às vezes, fica parado meses e até anos, até eu ter condição de receber um 13º ou um dinheiro de férias para poder mandar consertar. Tá certo? Então, veja bem, mas observe bem a situação. A pessoa entra dentro da minha casa para quebrar os meus aparelhos eletrônicos. Tá certo? Então, olha, o espírito dessas pessoas é desassossegado. Eu conserto um aparelho, elas quebram outro. Então tem gente que é desassossegado, o espírito da pessoa é doente, é desassossegado, porque a pessoa ela faz uma coisa, depois faz outra e fica ali naquela situação atentando, atormentando, entende? A pessoa, eu conserto uma coisa, a pessoa, consertou ali, vamos quebrar aqui. Está entendendo? Então o espírito da pessoa é um espírito doente, é aquele espírito desassossegado, né? A pessoa não é pacificada por dentro. Porque uma pessoa em situação, em condições normais, ela é pacificada por dentro, ela jamais irá prejudicar os outros intencionalmente. Tá certo? Então, olha, assediadores são consciências extrafísicas e intrafísicas, doentes espirituais, né? Entidades com graves perturbações conscienciais, que ficam atormentando alguém, suas vítimas ou alvo, né? Então, veja, pode haver algum vínculo ou não do assediador com a sua vítima. Então, pode acontecer daquilo ter algo a ver uma coisa com outra. Mas isso não é sempre. Tá certo? Então, olha.
Às vezes, a pessoa também vem atacar ou infernizar a sua vítima quando dorme, nos momentos de sono. Tá? Olha, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, já perdi a conta de vezes comigo. Que eu conheço pessoas, né? E eu conheço as pessoas assim, projetado, né? Ou através da clarividência. Tá? Então, porque você convive com a pessoa e nos momentos que a pessoa dorme, que a pessoa se solta do corpo, a pessoa vai infernizar as suas vítimas. Quem é assediador, né? Intrafísico. Quando a pessoa dorme, a pessoa se liberta do corpo no momento de sono e vai lá tentar o outro. Isso já aconteceu diversas vezes. É comum estar aqui na minha casa, a pessoa não vir me xingar, mas vir me atacar. Tá certo? Projetado, né? Quando a pessoa, em situação que o pessoal chama de desdobramento, a pessoa sai do corpo, né? E vai infernizar suas vítimas. Tá? Isso é muito comum. Então tem os assediadores que são reencarnados aqui. Tá? Então, se a pessoa continua aqui infernizando os outros, que nem eu falei assim, se isso já é um hábito, né, da pessoa fazer isso com muita gente, se é um costume da pessoa infernizar a vida dos outros, assim, é porque a pessoa antes de reencarnar era obsessor. Ficava lá em cima dos outros, lá tal, né, e atormentando os outros, né. Então veja, olha, os assediadores, eles se unem para perturbar suas vítimas. Então é comum os obsessores, né, reencarnados mesmo. Isso daqui eles estão apenas imitando o que os invisíveis, né, os extrafísicos fazem. Tá certo? Os extrafísicos fazem a mesma coisa. Os que estão aqui, que se juntam para infernizar suas vítimas, o seu alvo, entende? Tem um alvo, né, uma vítima lá, que eles ficam lá tudo, pode ver, eles se reúnem para planejar alguma coisa para atormentar a vítima. Entende? Os invisíveis são a mesma coisa. Só que os daqui são apenas imitação, né, dos de lá. Os de lá são horripilantes, né? Tá? Eles fazem barbaridades, né? Esses que se unem aqui para prejudicar os outros, para atormentar os outros, são apenas cópia muito distante dos extrafísicos, né? Tá certo? Esses aqui são fichinha, perto dos invisíveis, né? São apenas, mas veja, é uma imitação do que existe no plano extrafísico, tá? Então, olha, os assediadores os assediadores intrafísicos, eles se unem, igual aos extrafísicos, para poder atormentar suas vítimas. Tá? Às vezes a pessoa fala, mas ele fala, a minha experiência é essa. Entende? A minha vida foi assim. Então eu estou passando a minha experiência para quem estiver interessado. Tá certo? Então, olha, o problema mais complicado aqui no planeta Terra é a obsessão. Certo? Assédio, né? Assediadores, né? Pessoas que ficam infernizando os outros. Tanto intrafísico como extrafísicos. Tá certo? Então, gente, nesse vídeo seria só isso mesmo, tá? Bom dia a todos.